Olá, alunos! Eu sou o professor João Vitor Nogueira e hoje a gente vai falar sobre o Aristóteles, esse importante pensador aí que vai suceder o Platão na linha de pensamento. Vamos lá? Então, solta a vinheta e vamos nessa! Então, pessoal, o Aristóteles, esse aluno do Platão, a gente vai começar a analisar ele através de um recorte desta imagem aqui. Essa imagem ela está presente na Academia Ateniense, que vocês viram na aula de Platão. Essa pintura, esse afresco, está na cidade do Vaticano. E a gente vai começar a nossa análise de Aristóteles por ele. Aqui a gente pode perceber a figura de Platão apontando para cima, indicando que as coisas perfeitas, o mundo perfeito está inteligível, está lá em cima, no mundo das ideias. Enquanto Aristóteles, mais novo aqui na imagem, ele está fazendo um gesto apontando para o meio, para dar uma noção que o perfeito, a noção de coisa perfeita, está no nosso mundo. Beleza? Quem foi o Aristóteles, pessoal? O Aristóteles ele foi um pensador originário de Estagira, cidade da Macedônia. Aos 20 anos ele vai se mudar para Atenas para iniciar os seus estudos na Academia de Platão. E quando Platão morre, pelo fato dele não ser um legítimo grego, ele não pode ficar como professor mestre aí da Academia Platônica. Quando Platão morre, Aristóteles vai voltar para a sua cidade natal e vai então ter a sua própria escola. O Aristóteles é considerado um dos alunos mais dedicados do Platão. Ele foi elevado a professor de retórica e professor de ética dentro da Academia Platônica, mas, porém, como ele não era um legítimo grego, ele não pôde aí ficar no controle da academia. Após a morte de Platão, ele vai voltar para a sua cidade natal, onde ele vai ter como aluno Alexandre o grande senhor da Macedônia. O Aristóteles ele vai fundar uma escola chamada de Liceu, que vai concorrer com a Academia Platônica, onde ele ensinava filosofia aos seus alunos em um grande jardim. E, fato curioso a vocês, que os alunos de Aristóteles eles são chamados de peripatetos. Peripatetos significa aqueles que caminham, aqueles que andam, porque o Aristóteles ele não ficava em uma sala de aula fixa, igual grande parte de vocês alunos ficam. O Aristóteles ele tinha uma outra forma de ensinar. A forma de ensinar do Aristóteles era em um grande jardim. Então lá ele falava sobre a taxonomia, ele falava sobre filosofia e tudo isso andando com seus alunos. A oposição a Platão, segundo Aristóteles. O Platão vai falar o seguinte: para o Platão, a substância das coisas seriam separadas das coisas. Ou seja, as coisas perfeitas estão lá no mundo das ideias. Só que para o Aristóteles, não. A essência das coisas não estão em um mundo inteligível. A essência das coisas estão presas dentro das coisas. Ou seja, o que faz eu entender que isso daqui é uma caneta, está preso dentro da caneta. Não está em um mundo inteligível, não está em uma coisa fora desse objeto. É por isso o grande significado daquela imagem inicialmente. Para o Platão, mundo das ideias. Para o Aristóteles, está no nosso mundo. A essência das coisas estão presas nesse mundo. E é a essência das coisas que fazem as coisas ser o que é. A filosofia aristotélica. Pessoal, Aristóteles vai desenvolver várias teorias, vai desenvolver vários trabalhos expressos aí em vários livros que vocês encontram, e a gente vai acabar analisando aí algumas. Começando com a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento ela é dividida em 5 partes: sensação, memória, experiência, arte e ciência. Vamos tentar entender isso em uma questão prática, uma questão mais didática. Primeiro vamos saber o que é cada um deles. A sensação é a partir da sensação que você começa a adquirir conhecimento. Os sentidos são extremamente importantes para ajudar o desenvolvimento do conhecimento. Ou seja, o Aristóteles ele preza muito sobre as sensações, sobre os sentidos.
olfato, tato, paladar, audição, visão. Ou seja, uma questão que o Platão não se preocupa, né? Que o Platão sempre está preocupado em falar que o conhecimento ele vem apenas através da razão. E para o Aristóteles ele discorda disso. E se a gente pensar na figura do aluno, a figura do mestre e professor, o aluno ele tem como dever superar o seu mestre, não continuar no mesmo pensamento. E a gente consegue perceber muito bem isso com o Aristóteles. Ele não permaneceu no mesmo pensamento do Platão. Ele foi atrás das suas ideias, ele foi atrás de desenvolver novas teorias e entender o mundo de uma outra forma, entender o homem de outra forma. Ou seja, para ele, a sensação é uma coisa muito importante, onde o Platão não via tanta importância assim. Memória. Após a sensação, a memória é como um local de armazenamento do conhecimento adquirido. Ou seja, a partir do momento que eu gero uma sensação, eu vou criar memória sobre aquela sensação. Outro ponto, a experiência. A experiência, basicamente, é a vivência do indivíduo. A arte, em grego, arte se chama tekne, é por isso que a arte é uma técnica, e ciência, a concretização aí da teoria do conhecimento. Vamos agora tentar entender isso em uma questão prática, beleza? Sensação, memória, experiência, arte e ciência. Vamos imaginar vocês, crianças, e ainda enquanto crianças, vocês estão aprendendo as coisas, aprendendo sobre o mundo. Vamos imaginar uma panela quente. Se eu pego uma panela quente com a minha mão, eu vou queimar a mão. Através da sensação do queimar a mão, do calor, eu vou gerar memória. Ou seja, eu sei que toda vez que eu pegar uma panela que está no fogo, eu vou queimar a minha mão. Experiência. A experiência não é a vivência? Quando a gente vai aí envelhecendo, a gente não vai amadurecendo, a gente vai adquirindo conhecimento, então nós estamos adquirindo conhecimento. E quando eu tenho uma vivência, eu vou tentar descobrir uma técnica, uma arte para não queimar mais a minha mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou pegar um pano na minha mão, colocar um pano na minha mão e vou pegar a panela. E eu percebo que eu não queimei a minha mão. Ou seja, aquela sensação, aquela memória de antes de ter queimado a mão não aconteceu. Opa! Não aconteceu. E a gente começa a concretizar o conhecimento. O que seria uma coisa considerada ciência? A ciência é uma coisa que diversas vezes, ela repetida, ela consegue dar o mesmo resultado. Eu cheguei a uma teoria de comprovação, uma teoria científica. Vocês podem observar o caso de vacinas. A vacina ela é testada diversas vezes. Quando se acha a vacina ideal, quando se acha a vacina própria, aquela vacina sempre vai fazer o mesmo efeito em cada indivíduo. Então, a ciência, a partir do momento que eu posso pegar uma panela quente toda vez com um pano e não queimar minha mão, eu estou fazendo conhecimento, eu estou adquirindo conhecimento e estou fazendo ciência. Então, essa é a teoria do conhecimento do Aristóteles.